na sua vida e através da sua vida. Tá bom? Amados, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. E vamos ler do versículo 1 ao 8. Apocalipse 21, de 1 a 8. A palavra nos diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Podeis sentar, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além do rio azul, as ruas são de ouro, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Diga isso. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Cantemos com alegria mais uma vez. Além, além. As ruas são de ouro, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro, claro, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Declare isso. Não haverá mais noite ali, não haverá
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Declare isso! Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Só a igreja declara isso. Nunca mais. Só os que creem, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Quantos creem nessa promessa? Quantos esperam por este dia? Que não haverá choro nunca mais. Tristeza e dor, chega, e Deus preparou uma palavra maravilhosa para nós nessa noite. Eu gostaria que projetasse o tema. Está aí de verde. O tema nessa noite chama-se A Gincana. Isso é familiar? É familiar, né? A alguns aqui isso é familiar, a gincana. A gincana nós encerramos depois de 3 meses, é isso? Por volta de 3 meses, né? Encerramos a gincana da EBD, né? Neste domingo, né? Foi um encontro maravilhoso, mandamos um áudio motivador, convidando a igreja, né, para se fazer presente. Alguns vieram e fizemos um fechamento glorioso, maravilhoso, porque Deus esteve, né, conosco por todo o tempo. Porque foi Ele quem idealizou a gincana como uma estratégia, né, de envolver a igreja, de fazer a igreja mais participativa e também ativarmos o nosso departamento de ação social. Como o líder do Ministério de Ação Social, Paulo, né, falou que o trabalho estava minguando aos pouquinhos, as pessoas estavam deixando de colaborar, né, e dessa vez, para a glória de Deus, através da gincana, o povo se motivou e trouxe alimentos. Pudemos fazer uma excelente arrecadação e pudemos, né, visitar os lares daqueles que necessitavam do alimento material, e de bônus levamos também o alimento espiritual. Então por isso é importante, né, estarmos com o nosso departamento de ação social ativo na igreja, para que nós possamos fazer visitas a esses lares e poder levar também um pouco daquilo que Deus tem feito nos nossos corações. E falando sobre gincana, né, afinal de contas esse título está aí, não é por acaso, né? Tem alguma coisa a ver com essa palavra nesta noite. E eu queria que você repetisse assim comigo: estou em uma gincana, onde passarei por provas e não estarei sozinho. É isso mesmo. Nós estamos, querendo ou não, estamos participando de uma gincana. Não mais a gincana da EBD, porque a gincana da EBD, ela finalizou hoje. Certamente teremos outras, né? Mas existe uma gincana a qual todos nós estamos, e chama-se a gincana de Jeová. A gincana de Deus. Todos nós estamos envolvidos nesta gincana, e eu te recomendo não sair dela. Muitos na gincana que nós realizamos aqui, né? A gincana começou cheia, todo mundo envolvido, muita gente, eram 4 grupos, se pense o que era gente nesse grupo, né? O irmão Jonildo, o líder da EBD, ficou extremamente empolgado quando ele chegou aqui no domingo, que era o domingo do primeiro dia da gincana. A igreja estava parecendo que era um culto de domingo, né? Então ele olhou empolgado, meu Deus do céu, as pessoas vieram, né? E como de costume, foram saindo um a um, desmotivando-se por inúmeros motivos. Não precisa ninguém pedir justificativa,
Mas a gente sabe que isso é normal, acontece. No curso de teologia eram mais de 40 inscritos. Então situações acontecem. E o pastor Paulo tinha me advertido: olha, vai ter desistência, que é normal, né? E não deu outras, desistências vão acontecendo. E a gente sabe que isso é normal. Mas na gincana do nosso Deus, a qual todos nós estamos, nós precisamos ser mais perseverantes nessa gincana. Porque o que está em jogo não é um simples troféu, não é um diploma. O que está em jogo nessa gincana é algo muitíssimo valioso. E eu quero frisar o que está escrito no texto a qual nós lemos, em Apocalipse 21, 7, que diz: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amados, quando falamos de gincana, falamos de competição, falamos de desafios, falamos de provas que precisam ser vencidas, provas que nós precisamos nos submeter a nos esforçar o quanto for necessário e vencer. Certo que eu percebi aqui que diante das gincanas, dos encontros aos domingos, houveram diversas provas, a qual tiveram equipes que se saíram muito bem em umas provas e já não se saíram tão bem em outras. Foram excelentes em umas provas e fracassaram em outras. Só que diante dos fracassos, as equipes que estavam dispostas a vencer não se abateram diante do fracasso. O fracasso representou para elas uma motivação para se esforçar mais, para ter êxito na próxima prova. E é sobre isso que eu estou falando com você, porque é dessa forma que nós devemos agir diante desta gincana que o Senhor nos colocou. E ao contrário da gincana que o homem promove, colocando grupos disputando entre si, que muitas vezes pela falta de maturidade provoca competição, intrigas, disputas, ranhuras, contendas. Na gincana de Jeová só existe um grupo. Porque Deus não quer que haja competitividade. O que Deus quer que haja é comunhão, é respeito, é estímulo, é favorecimento. Por isso só há uma gincana e toda a humanidade é convidada a estar dentro dessa gincana. Justos e injustos. Eu sinto muito te dizer, mas dentro dessa gincana promovida pelo nosso Deus estão também incluídos os injustos. Não pense que na gincana de Deus está embutida apenas, como era no Antigo Testamento, só era Israel. Israel era a menina dos olhos de Deus. E os demais que se lixassem. Israel, quando chegava em uma terra para conquistar, matava-se todo mundo. Mas na nova aliança, como igreja de Cristo nessa terra, Ele veio e Ele é Deus sobre os justos e sobre os injustos. O plano de salvação agora é para todos e nós estamos nessa gincana, juntos. E do seu lado eu sinto te dizer, talvez você não gosta de quem mexa com macumbaria, mas ele também faz parte dessa gincana. E Deus espera que ele também seja salvo. O adúltero, o pedófilo, o homossexual, não importa, não há distinção para Deus. Deus colocou todo mundo aglutinado nesta mesma gincana, para que todos nós saiamos vencedores. E se você agir com intolerância, você certamente poderá estar perdendo pontos. Porque na gincana de Deus, todos nós seremos avaliados individualmente. A avaliação não é coletiva, a avaliação ela é pessoal. E você tem livre-arbítrio para agir dentro dessa gincana como bem quiser. A vontade é sua, o direito é seu. Eu não sei se você se recorda, mas Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento. E ele não colocou o pitbull amarrado naquela árvore. Ele não protegeu aquela árvore de absolutamente nada para dizer a mim e a você de que é nos dado livre-arbítrio. Ele nos dá o ensinamento, ele nos recomenda, mas você tem o direito de decidir o que você quer fazer. Se você irá obedecer ou se você irá negligenciar. E nesta noite você vai sair sabendo muita coisa a respeito dessa gincana. Quantos querem saber mais sobre essa gincana? Então peça: Senhor, abra os meus olhos espirituais, abra a minha audição espiritual e me faça compreender aquilo que eu preciso compreender.
Amém, amém. Amados, nesta competição a qual o Senhor espera que sejamos vitoriosos. Quem irá julgar se somos vitoriosos ou não, não é o homem, mas é o próprio Deus. E a perspectiva de Deus para classificar quem é vencedor é diferente do nosso julgamento. É diferente da nossa perspectiva, porque aos nossos olhos o homem que venceu foi alguém que se tornou rico. Foi alguém que conquistou autonomia, independência, adquiriu uma prosperidade. É alguém que tem casa própria, carro importado, uma conta gorda, tem uma vestimenta bacana, tem um plano de saúde e por aí se vai. A nossa forma de julgar quem é vitorioso nessa vida é essa, mas na perspectiva divina não é essa. E se você não entender quem é que vai te avaliar, você vai continuar nessa terra tentando agradar a expectativa de homens, lutando, dormindo e acordando, pensando como ser vencedor nessa terra e desprezando a necessidade de também ser vencedor nos céus. Porque só irá herdar quem for vencedor na perspectiva divina. Assim diz o Senhor: ao vencedor herdará todas essas coisas. Ou seja, se você não for vencedor, me desculpe te dizer, mas você não vai herdar essas coisas. Se alguém te disse de que você vai herdar, sendo um perdedor na perspectiva divina, eu sinto te informar. E já vou te dizer mais, esse plano terreno acaba rapidinho, viu? Para alguns aqui em 10 anos, 20 anos, 30 anos, no máximo aqui, eu vou estourar aqui 60 anos. E acabou. Agora o plano eterno com o nosso Senhor já diz tudo, é eterno, é para a eternidade, onde nós vamos herdar as promessas dele. Então, se eu fosse você, eu me preocuparia muito mais para que naquele grande dia o Senhor também te chamasse de vencedor. E será que você tem tido também essa preocupação de aprovação, a necessidade de aprovação que você tem do seu pai, do seu marido, do seu patrão? É a mesma necessidade de aprovação que você também tem de Deus? Você sabe que Ele está te avaliando? Você já parou para entender de que você está numa gincana? É muitíssimo parecido com a gincana o que nós estamos vivendo. E eu quero deixar ainda mais explícito o que é que está em jogo, porque eu vou repetir versículo 7, e ao vencedor herdará tudo isso que? Tudo isso que? Eu quero deixar claro, para que você não saia daqui, mas eu não sabia que era isso que estava em jogo. Quem quer saber o que é que está em jogo nessa gincana? Quer saber mesmo? Então eu vou repetir, o início do versículo do capítulo 21. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Está falando de uma nova terra, que não haverá o mar, essa maravilha que nós conhecemos. É literalmente uma nova terra, ao qual o profeta aqui declara: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O que está em jogo é a morada celestial, é viver do lado do nosso Deus Criador. E se decorrermos mais acerca do livro de Apocalipse, nós veremos que em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, abra por favor aí, Apocalipse 3, versículo 12, projeta aí, lê aqui comigo, ó. Você pode ler em alta voz, por favor? A quem eu e nele e escreverei e o nome, a nova que desce do meu. Amém? Você está entendendo o que é que está em jogo?
O que é que nós iremos receber se fomos eleitos por Deus como vencedor? Também em Apocalipse 2,17 diz que ao vencedor darei maná, darei provisão. Quantos precisam de provisão direta do trono de glória de Deus? Apocalipse 2,11 diz que ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse 3,21 diz que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Misericórdia, meu Deus. Você consegue compreender a magnitude disso? Ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo em meu trono. Assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai, eu também darei esse direito, esse privilégio àquele que for vencedor. Apocalipse 3,5 diz que o vencedor será igualmente vestido de vestes brancas, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Apocalipse 2,7 diz que ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Está claro para você? Está claro para você o que está em jogo? Vale a pena? Vale a pena concorrer? Vale a pena ter seriedade, compromisso? Vale a pena comparecer nessa gincana? E eu sinto te informar, mas às vezes o nosso comportamento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, reflete muito acerca da nossa natureza, acerca da nossa responsabilidade com Deus. A nossa forma de nos vestir, a forma com que guardamos os nossos objetos, as nossas coisas. Aonde nós sentamos na igreja, se sentamos atrás, se sentamos no meio, se sentamos no fim. Muita coisa que nós praticamos no nosso dia a dia fala muito a respeito de nós. E o que eu percebi durante essa gincana, a atitude de muitas pessoas falou muito a respeito de cada um. E deixa eu te falar uma coisa preciosa. No céu haverá necessidade. Só irá para aquele grande lugar os vencedores que decidirem ter comunhão. Afinal de contas, a instrução bíblica é que nós devemos viver em paz com todos, e a santidade sem a qual nós não veremos a face de Deus. Então, se você tem dificuldade de viver com gente aqui na terra, eu não sei se você vai subir não, porque lá precisa de comunhão, precisa de respeito. Então aprenda a conviver respeitosamente aqui na terra. Aqui é que nós estamos sendo testados. A gincana irá nos levar a ser testados, provados por Deus em várias áreas das nossas vidas. E eu aqui vi pessoas sendo submetidas a vários tipos de prova. Havia aqui provas de resistência, houve provas de esforço físico, houve provas de conhecimento, houve provas de influência, para deixar claro de que uma gincana vai exigir variados tipos de esforço nosso. E tem gente que só quer se esforçar em uma área. Se me apertar muito na outra, eu não vou. Lembre que tem alguém te avaliando. Tem alguém te avaliando e espera naquele grande dia te chamar de vencedor. Te chamar de vencedor. E as provas serão as mais variadas possíveis. Porque a gincana, o gostoso de uma gincana, é que haja diversidades de provas, para que ninguém se entedie. Imagine uma gincana que todos os dias você vem e é a mesma prova, é a mesma prova, é a mesma prova. Vai chegar um momento que não tem mais graça, já está todo mundo perito, todo mundo já sabe como resolver as questões. Então a gincana exige que tenhamos diversas habilidades, capacidade de suportar diversas situações nas nossas vidas. As provas impostas por Deus na gincana espiritual envolvem a nossa vida familiar, envolve a nossa saúde, envolve a nossa vida profissional. Nós vamos ser tocados por Deus em todas as áreas das nossas vidas. E assim como numa gincana, você tem direito, sim, meu irmão, de cair, de fraquejar determinados momentos da sua vida, mas entenda de que seu lugar não é no chão.
Seu lugar não é no chão, não é porque você caiu que você vai permanecer. O Senhor te chama a correr, porque existem ainda inúmeras provas, provas essas que Ele mesmo vai colocar. Sabe para quê? Para você renovar os seus pontos, porque todas as vezes que você cai, os seus pontos são diminuídos, você começa agora a receber pontos negativos a cada queda. Só que o Senhor quer que você atinja as suas metas de pontuação. E para que você atinja as suas metas de pontuação, Ele vai gerar novas provas, e você agora precisa se reerguer com força, com garra, entendendo de que é o Senhor que está criando uma nova oportunidade de você ser bem pontuado nessa competição. Essa é a vontade de Deus, para que você não perca a sua salvação, mas que você possa herdar definitivamente naquele grande dia tudo aquilo que Ele disse que somente os vencedores herdarão. Mas eu pergunto, como é que você tem lidado com as provações? Será que você só é capaz de suportar determinadas provações? Se eu for tocado na minha vida sentimental, eu até suporto, mas na minha vida financeira não, ele não é nem doido de tocar, porque eu não suporto. Aliás, tem gente aqui que está cansado, na realidade, passou a vida toda sendo tocado na vida financeira, que acabou já até se acostumando, e diz: Deus, eu já estou acostumado com as dificuldades financeiras, sabe, mas não toca na minha saúde não, que eu não suporto. E existem 3 áreas que são inevitáveis, o Senhor irá tocar nas nossas vidas. É na área da saúde, é na emocional e na financeira. São provas que todos nós iremos passar, e não é influência demoníaca. Nós estamos nessa gincana e o Senhor espera que saiamos vencedores. E quando você entender que é Ele que está te provando, e que Ele jamais colocará você diante de uma prova a qual você não suportará, porque Deus não é irresponsável. Fale isso, por favor. Deus não é irresponsável. Coloque isso na sua alma. Deus não é irresponsável, e Ele não vai permitir você passar por uma prova a qual você não suporte. Pode estar doendo, pode estar parecendo insuportável, mas Ele ainda está contigo. Ele ainda está produzindo refrigério, Ele ainda está produzindo uma válvula de escape, Ele ainda está produzindo um alívio, um refrigério ao seu coração, porque Ele exatamente quer te fazer um vencedor. Mas é necessário perseverarmos, é necessário nós comparecermos a essa gincana. Assim como muitos decidiram não participar desta gincana, existem aqueles que estão participando de forma irresponsável, porque ainda não creram no mais profundo do teu coração sobre essa verdade que é a salvação. Frequentam a igreja porque vai lá que essa salvação seja verdadeira, vai lá que isso que os crentes estão falando é verdade, e eu for para o inferno, então é melhor estar na igreja. Deixa eu te falar, procure essa confirmação da parte de Deus, procure intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque não rejeita o Espírito Santo de Deus. Não rejeite o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui ontem sobre isso, sobre uma doutrina por aí que só identifica o Deus Pai, Deus Filho e Santas Escrituras. As Santas Escrituras não faz parte da Trindade. Quem faz parte da Trindade é o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus, que é o dono da igreja da qual você está incorporado, Ele disse: olha, eu preciso ir para o Pai, para que o Pai envie o Consolador, e Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e guiará a minha igreja na terra. Então, enquanto você fugir de um relacionamento com o Espírito Santo, sabe, você não vai ter as respostas, porque é o Espírito Santo que está incumbido pelo próprio Deus de nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos. A palavra, ela é só uma testemunha da vontade de Deus. E é por isso que muitas pessoas têm lido este livro e não entendem nada, e desistem de ler, porque leem sem a presença do Espírito Santo, sem reverência ao Espírito Santo, sem reconhecê-lo como integrante da Trindade real.
faça esse favor, faça esse exercício. Antes de abrir a Bíblia, convide o Espírito Santo, me ajude a ler as Santas Escrituras. Eu sei que o que está escrito aqui é a palavra de Deus, mas eu sozinho não tenho capacidade de entender as Escrituras. Eu preciso que o Senhor abra a porta do conhecimento, para que definitivamente a tua palavra, que é viva e eficaz, promova a mudança no meu ser e me coloque na linha, me coloque no destino de Deus. É dessa forma que nós temos que nos relacionar com a palavra, para que a gente entenda o valor das promessas de Deus, para que você não saia mais uma vez do culto se sentindo feliz, se sentindo renovado. Poxa, o culto hoje foi bom, foi animado, o culto, o louvor, poxa, foi um momento tão... E a palavra foi uma palavra forte, esclarecedora, eu estou me sentindo renovado. Não, Deus não quer que você se sinta renovado, não. Deus quer que você saia daqui crente mesmo, lavado no sangue de Jesus, que você saia daqui determinado a ser uma nova criatura, a ter um relacionamento mais íntimo e a entender de que Ele te colocou nessa maratona, não para você ser um desertor, mas você ser um vitorioso. Não espelhe a sua vida pelos desertores. Desistir dessa maratona é a coisa mais covarde e mais fácil, porque não é fácil ser crente. Não é fácil cumprir as leis do Senhor, não é fácil renunciar à nossa carne, mas quando você tiver a sabedoria e a inspiração do Espírito Santo para entender de que o que Deus está falando é verdade, e o que está em jogo é a sua salvação, é a vida eterna, você vai começar a dar mais valor. E você vai começar agora a lutar, como o apóstolo Paulo dizia, que ele esmurrava o seu próprio corpo. Você vai começar a lutar agora contra os seus desejos, contra os desejos da sua carne, contra as suas limitações e contra as influências deste mundo. Este mundo que está tentando transformar as coisas que não são normais em normais. E nós precisamos ser vitoriosos em todas as provas. Não é somente nas provas as quais você tem habilidade. Naquele grande dia, o Senhor vai pedir a cada um de nós o resultado das nossas provas. Preste atenção nisso em nome de Jesus. A competição aqui era a seguinte: as pessoas vinham, se apresentavam, havia vários tipos de apresentação, de provas, tinha mímicas, encenações, tinha que trazer alimentos. As provas eram as mais variadas, mas tudo era apresentado ao júri, e o júri dava uma nota sobre aquela atividade. Assim também será diante de tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você terá que prestar conta. Deus não colocou nada nas suas mãos a qual você não vai ter que prestar conta. Tudo que Deus colocou nas suas mãos, preste atenção nisso, tudo, repita por favor, tudo que Deus colocou nas minhas mãos, eu terei que prestar conta. E nessa gincana, como toda gincana, Ele coloca pessoas do nosso lado. A pessoa gincana corresponde a colocar um grupo em prova. Deus nunca vai te deixar sozinho na sua luta. Deus nunca vai deixar você sozinho na prova. Então não tente lutar sozinho. Veja quem são as pessoas que Deus colocou no seu lado para lutar. E o inimigo vai fazer, a primeira coisa com a estratégia dele, é tornar aquele que Deus colocou, aquela que Deus colocou como seu aliado nas suas lutas, vai tentar transformar este elo em intriga, em contenda, para lhe fragilizar. Porque sozinho, dificilmente chegaremos a algum lugar. Por isso que a palavra nos diz, é melhor que sejam dois. Porque se for um, quem irá levantar quando cair? Então, quando Deus te chamar naquele grande dia e dizer assim: meu filho, sobe aí, porque nós vamos avaliar os seus pontos. Eu provei você no seu relacionamento, eu te dei uma mulher maravilhosa, eu te dei um marido maravilhoso. Como é que foi aí esse tempo?
Eu sinto, eu tenho que falar. Muitos aqui vão dizer: mas Deus, de qual relacionamento o Senhor está falando? Porque eu tive 1, tive 2, tive 3, tive 4, tive 5, é de qual que o Senhor está falando? Que valor você tem dado às coisas que Deus tem te dado? Na primeira crise você desiste? No primeiro obstáculo, a avaliação, a prova que Deus está te colocando é para quê? Para você desistir? Qual é a atitude que Deus espera de você? Eu não sei, porque talvez a prova que Deus está te colocando seja exatamente para desistir. A ordem de Deus é que você salte de prova, passe dessa prova agora e salte e vá para outra, porque eu tenho uma outra prova. E tem gente que persiste. Deus já falou: olha, essa prova está esgotada aí, acabou. Já tem provas que Deus está ali torcendo, Deus está te impulsionando, Deus coloca pessoas para te impulsionar, Deus colocou uma equipe à sua volta para lhe encorajar. Tem gente lhe dando massagem, tem gente gritando no pé do seu ouvido, lhe dando estímulo para você vencer. E você está: eu acho que acabou, vou passar para outra. Deus vai querer que você dê conta dos seus filhos, Deus vai querer que você dê conta do seu dinheiro. Sim. Ou você acha que o dinheiro que você ganha com a força dos seus braços, porque você é talentoso, porque você é inteligente? Quer nada. É porque Deus é misericordioso com sua vida. É por isso que você tem o que você tem. E naquele grande dia Ele vai lhe perguntar: sim, meu filho, e de que forma você usou isso para a minha glória? Isso só beneficiou você? Será que você não entendeu a prova a qual eu te coloquei? Prova não equivale apenas a situações difíceis, não. Às vezes nós estamos numa prova, vivendo uma bonança, e Deus está testando o seu coração, a flexibilidade do teu coração, a sua sensatez, a sua humildade, a sua capacidade de ser generoso. Todos nós estamos vivendo inúmeras provas, todos os dias estamos passando por uma prova. E se você não tiver o Espírito Santo com você para te fazer entender que isto é uma prova divina, você não vai ter força, você não vai ter sabedoria para vencer, e você vai sair desistindo de tudo. E eu sei que quando eu falo sobre isso, vai passar na sua mente várias coisas que você teve que desistir. Você já desistiu. E eu não estou dizendo que você vai ter que voltar atrás, não. Você precisa seguir em frente, porque existem novas provas por aí. Existem novas provas que vão te levar para um novo nível, irão te levar para um novo padrão, que vai te aproximar grandemente daquilo que Deus espera, de você. Por isso, não olhe para as dificuldades das provas a qual você está vivendo como o fim, mas como uma possibilidade que Deus está gerando para te chamar de meu filho amado que venceu aquela luta. E como foi difícil para muitas pessoas aqui virem, irmão Jonildo, como foi difícil, porque eu vi alguns domingos aqui, tinha equipe que só vinha o líder. Uma equipe aqui, a equipe de Stanley, misericórdia. A equipe, 80% do público era da equipe de Stanley. Uma equipe extremamente motivada, muito motivada, um contagiava o outro e corriam atrás. E as outras equipes, a cada domingo, minguando mais. Mas não houve, pelo que eu me lembro, se eu estiver errado pode falar, não houve nenhum domingo que não existisse um representante de uma equipe. Sempre houve um remanescente. E Deus te convida nesta noite para declarar: eu serei o remanescente. Feche os olhos nessa hora em nome de Jesus, fica de olhos fechados e declare isso: Deus, eu serei o remanescente, eu irei perseverar, eu não irei me desestimular por conta das pessoas que desistiram de mim.
Eu não serei conduzido pelas más influências, pelas pessoas que não estão vivendo nesta gincana, principalmente as pessoas que decidiram fugir da sua presença, fugir das suas provações. São essas pessoas que estão me estimulando, são essas pessoas que estão tentando te estimular a também sair dessa gincana, a sair dessas provas que Deus está colocando na sua vida. Sim, são essas pessoas que já desistiram, são desertores dos propósitos de Deus, e essas pessoas agora estão também te convidando a ser desertor, mas que você nesta noite receba uma porção especial do Espírito Santo de Deus, receba essa resiliência sobre a sua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Receba esta coragem, receba esse estímulo vindo da parte de Deus, para que você possa, assim, em nome de Jesus, suportar todas as adversidades, e naquele grande dia, ser chamado pelo nosso Deus, de meu filho amado, minha filha amada, vitorioso, vitoriosa do Senhor. E eu peço que somente os vitoriosos aplaudam a Ele, só os vitoriosos, só os que desejam ser vitoriosos em Cristo, aplauda a Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus amado, uma prova aqui, quase que eu desistia. Jesus, o livro de Romanos parece que tinha sumido. Meu Deus do céu, está repreendido. Não desista não, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, não desista não. O diabo, ele já perdeu há muito tempo o direito de mexer com a sua vida. Deus está dando essa prova para você sair vencedor, para você sair fortalecido, sair treinado. Ah, pastor, mas eu já passei por essa prova no passado. Ah, mas não desenvolveu a resistência que ainda é necessária. Precisa voltar para a academia, precisa malhar um pouco mais. Romanos 8:37 nos diz assim, eu quero finalizar. Você já pode até ficar de pé. Já está aí, né? Poxa, Ine, por que você não me avisou antes, gente? Deixou eu aqui, eu sem óculos ainda. Romanos 8:37, 39 nos diz assim, olha: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Repita isso, por favor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em todas essas provações, todas essas lutas aí, nós vamos vencê-las, nós vamos passar por elas, vamos vencer de letra tudo isso aí. Agora nós só seremos vencedores por aquele que nos amou. Nós só conseguimos ser vencedores se temos uma aliança com esse Jesus, que está incumbido de nos tornar vencedores através do teu Espírito. E eu quero fazer uma pergunta que eu costumo fazer todos os domingos, e não poderia deixar de fazer nesta noite. Tem alguém aqui que tem lutado sozinho e não tem tido êxito, e nesta noite gostaria de fazer uma aliança com o dono da prova, dizendo: Jesus, eu quero que a partir de hoje o Senhor esteja na gestão da minha vida. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor me ajude a vencer as minhas lutas, porque até o momento eu não tenho conseguido, já tentei de todas as maneiras,
já gastei tanto, já gastei tanta ficha e nada, nenhum resultado. Se existe alguém aqui que deseja publicamente fazer uma aliança com esse Jesus, vem cá rapidamente, porque ele nos diz assim que aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não sou eu, mas é Ele mesmo que está te convidando a tomar esse passo de fé e experimentar o que é ser uma nova criatura, tendo Ele como o guia, o seu Senhor. Existe alguém aqui que deseja fazer isso? Senão eu já vou passar. Não tem